Amazon.com. Só que a URL não tem nada a ver com a Amazon. Então logo ali você percebe que alguém se passando pela Amazon para conseguir informações. Para quem compra na Amazon, sabe, uma vez cadastrado o cartão, você não precisa cadastrar novamente para comprar. Então tem usuário e segue ali, você já consegue finalizar a compra sem ter nenhum dado do cartão, nem mesmo por segurança. Você já consegue finalizar ali sem esses dados. Então, na verdade, você está colocando bastante na Black Friday. Agora, para falar um pouco sobre as características de uma data. Deixa eu vir de cá para explicar um pouco melhor. Estou batendo no meio de vocês. Então, nós temos aí 5 etapas, tá? Da característica do ataque. É a estratégia, a inteligência, o objetivo, o meio, né? E o alvo final. Então, até para entrar no mundo do crime, a galera tem que ter um pouquinho de inteligência e discernimento e saber como funciona, né? Qual que é a estratégia? A estratégia é o estilo, é a forma, né? É a ferramenta que o atacante vai utilizar para conseguir atacar o ataque. A inteligência é como essa estratégia irá acontecer. Então, tem uma ferramenta em mão e vai analisar como ele vai utilizar aquela ferramenta para conseguir o ataque. O objetivo é o foco do negócio ali, né? O objetivo é, eu vou subtrair o dado do cara, vou criptografar o ambiente dele para solicitar resgate, né? Eu vou, sei lá, conseguir abrir o usuário root para usar mais na frente, porque normalmente quando você consegue, você não usa no dia, né? E se você usar no dia, o cara vai lá e bloqueia o acesso. Ele pega os acessos, não utiliza, deixa um tempinho, sabe que seu ambiente você não vai mexer nele agora. Daí quando for um momento oportuno, onde não tem ninguém acessando o ambiente, ele vai lá, invade e consegue os dados que ele quer. E o alvo, que é sempre a vítima, né? Normalmente as empresas. Então aqui nós temos um exemplo real, tá? De como funciona esse cyberataque. Primeiro passo, o objetivo: sequestrar os dados e pedir resgate em Bitcoin. Dificilmente eles vão seguir outra estratégia, porque o Bitcoin, né, como todo mundo sabe, é um banco descentralizado, então não tem como você rastrear e chegar no usuário final. Próximo passo da estratégia, talvez enviar um vírus camuflado. Vou enviar um vírus camuflado aqui para um cidadão menos experiente, esse cara ele vai cair, tá? E a inteligência, sequestrar os dados e impedir que os usuários acessem. Ou seja, nós estamos falando aqui de um ransomware, né? Vou criptografar todo o ambiente do cara e vou solicitar um resgate. O meio, por exemplo, muitos de vocês aí no home office devem ter conhecimento da porta 3389, que é a porta de acesso remoto, RDP, né? Essa porta ela tem várias CVEs disponíveis. Nem todas as empresas atualizam os seus servidores corretamente, né? Porque isso requer top status de ambiente, vai parar a máquina, vai parar o e-commerce, se puder atualizar o servidor, e normalmente a pessoa vai indo até o momento em que ele sofre um ataque, aí vai lá, corrige a vulnerabilidade e sobe de novo. Então essa porta 3389, que é da conexão RDP lá do remote desktop lá do Windows, e o alvo é a empresa de alguém, tá? Então normalmente sempre tem uma estratégia bem desenhada para efetuar o ataque. Um exemplo de vulnerabilidade, estou tirando agora o lado do ransomware, tiro o ransomware do lado, vamos lá. Outra vulnerabilidade para quem desenvolve, né? A galera que desenvolve aí, está numa vibe que está faltando no mercado desenvolvedor. Então acaba uma galera pegando uma galera pouco experiente, a empresa não tem um code review, que é a pessoa que pega o código de quem desenvolveu, vai lá e revisa o dever de estar tudo correto, e passa vulnerabilidades, por exemplo, como SQL injection, né? O cara faz uma consulta de usuário lá, básica, sem fazer a validação, então acaba passando a SQL injection. O que é? O cara fazer uma validação qualquer, no final coloca ou 1 igual a 1. E essa sempre retorna algo verdadeiro, e vai permitir acesso. Tá? Esse é um exemplo. Cara, tem mais de 15 anos esse negócio aqui. Até hoje existe, entendeu? É uma vulnerabilidade que o cara fala assim, nossa, que besteira um negócio desse, mas até hoje existe bastante. Tá? Vou falar um pouquinho sobre os dados de ransomware de 2021, que é um dado fechado, a gente não tem 2022 fechado ainda. Tá? Então nós tivemos aí um prejuízo de 20 bilhões, tá, no mercado, falando sobre isso, que é a parte de criptografia de dados. Crescimento de 92% no Brasil, isso aqui muito por conta da pandemia. Então o cara que está à toa, né, por conta da pandemia, alguns aproveitaram o tempo à toa para estudar coisas certas e outros aproveitaram para estudar para não ganhar dinheiro justamente. Né? Então por isso esse aumento ordenado aí. Prejuízo é o que perdeu, tá? Porém, teve um pagamento de 590 milhões de que se tem informações concretas. Isso é questionável, né? Porque, na realidade, o pessoal nunca vai divulgar o dado correto. Não, por isso que eu estou falando. 590 milhões são dados, né, são dólares, tá? São dados concretos, porque são empresas que participam da Bolsa de Valores de Nova York, da B3 do Brasil.
eles foram obrigados a falar a verdade, né? Então são dados reais que a gente sabe, tem certeza do que aconteceu. O caso foi o JBS. O JBS foi lá quando eu paguei, né? Então tá tudo, eu paguei, saiu, entrou como, acho que é o PEX que fala, né? Quando vai direto pro custo. Tá? Então são esses números aí, quer dizer, são coisas extremamente expressivas, né? Cara, vocês entenderem, tão simples que é, nós fizemos um evento, aconteceu um hackathon lá em São Paulo, eu fui em agosto agora, nós participamos de uma palestra lá no Teatro Gazeta, lá em São Paulo, que estava a Bradesco, Keitech, alguns fintechs da vida, existe um hackathon, né, nós desenvolvemos um ransomware, o pessoal da Hackerset, nós desenvolvemos, e o pessoal de tecnologia dessas fintechs precisavam fazer algo que evitasse que ele se propagasse dentro da rede. Então, disponibilizamos VMs para a galera lá, criamos o ransomware e alguém tinha que executar, né? Uma vez executado, o pessoal de tecnologia precisava identificar que esse ransomware está em execução e bloquear sem ter que arrancar, porque o que se faz hoje? Começou a criptografar tudo, você vai lá no servidor e arranca na tomada, né? Para parar a criptografia. Então você tem que, a galera tinha que analisar, identificar uma atividade suspeita no ambiente, né, e bloquear aquela atividade. Então, cara, aqui é um vídeo rapidinho mostrando como que nós criamos o ransomware lá. Foi questão de 10 minutos nós criamos o ransomware. Então assim, nós criamos um ransomware em 10 minutos, cara, que pode causar um prejuízo gigantesco. Então assim, é muito simples criar isso. Tá? Então por isso que o volume de ataques... Não, é interessante que assim, é muito simples, o cara consegue ir para o lado obscuro da coisa com uma facilidade gigantesca, né? Atacar é muito mais difícil que defender, vocês têm ideia. Nós participamos de um time de Blutinho lá, time de pentest, que chega, bagunça todo o ambiente, né? Vamos lá. Atacar é mais difícil que defender? Atacar é mais fácil que defender. Mais fácil que defender? Atacar é muito mais fácil do que se defender. Então, tanto que o nosso time de pentest, ele chega, bagunça todo o ambiente, e a gente tem um time de Blue Team depois que analisa todas as vulnerabilidades, né, que tinha, e eles têm muito mais trabalho do que o time de pentest, que chega e só bagunça todo o ambiente e fala que estava tudo vulnerável. Então, atacar é muito mais simples, defender e o bicho pega, tá? Porque você tem que defender sem tirar seu ambiente do lado. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos reais que aconteceram. Então, por exemplo, a loja Renner. A loja Renner, ela sofreu um ataque. Eu acho que eu até falei, o Kelvin estava na última vez que eu comentei aqui da loja Renner. E é um exemplo, cara, banal do que aconteceu na loja Renner. Né? O cara chegou e ele entrou num hall da loja Renner e soltou um pendrive no chão. E um cara, colaborador da loja Renner, foi lá e tipo, deixa eu ver o que tem nesse negócio aqui. Tentou o pendrive na máquina. Então o cara acabou derrubando um passador de slide para fazer isso. No meu caso eu tô fora da rede. Mas podia ser. Confiamos no. Engenharia social, né? Mas assim, pra você ver, curiosidade, né? Eu faço lá na Levelos, a gente faz semestralmente, a gente faz vários testes, né? Para uma vez, 2 vezes no ano, a gente faz um intensivão lá de segurança. Então assim, a gente vai fazendo phishing, vai fazendo algumas análises com o colaborador, né? Manda e-mail, larga o pendrive no chão, faz a porra toda lá. E quem cai, a gente recebe a notificação, quando o cara esperto, quando o cara clica, cai a notificação e a gente faz intensivão 2 vezes por semana. Todo mundo que participa desse intensivão sabe que caiu de alguma forma, né? São 14 mundo que caiu, né? Tipo, a gente dá um testamento novamente, né? Vai de novo. Olha, como é que funciona, bota a palavra dessa semana. Uma pergunta, só para não perder o assunto, como é que a Renner descobriu que foi por um pendrive? Oi? Sabe como é que a Renner descobriu que foi por pendrive? Sabe? A gente faz via de reversa, né? Via de reversa. Você pega a ponta final e sai voltando. Então assim, cara, pegou esse servidor, esse, tudo bem, qual foi isso? Esse aqui chegou de onde? Desse. Aí você vai voltando até chegar na loja que iniciou o ataque. Aí na loja você tem um usuário montado. Foi usado o Kelvin. Entrevistar o Kelvin, vamos saber o que aconteceu aqui. Conversando, a gente foi identificado por isso. Eu também não sou da área, né? Vamos ver, mas assim, o lado dele da força realmente lembrou no White Hats. White Hats. Em visão.
Geralmente ou é grupo. Normalmente é o inverso, tá? O Black normalmente ele atua sozinho. Existe uma certa desconfiança. Se eu atuar com o meu pai aqui, pode ser que ele me dedure lá na frente se ele for pego, entendeu? Então normalmente essa galera atua sozinho, tá? E daí o White Hat, que é o time que está defendendo ali, ele sempre atua em grupo. Existe um comitê que faz validação, etc. Então ele sempre atua em grupo. Outro caso, a JBS pagou. Essa é uma empresa que, como ela está na bolsa, ela precisava declarar. Então saiu 11 milhões de dentro da JBS para recuperar dados. Se um ataque desse ocorre, eu vou dar o exemplo da Leveros. A Leveros ela trabalha 24 horas, porque é e-commerce, né? Só que o faturamento da Leveros é de 6 da manhã às 7 da noite. Se ocorre um ataque de ransom na Leveros 4 da manhã, meu backup durou 1 hora da manhã. Eu vou perder dados de 1 às 4 da manhã, tudo bem, não tem problema, restauro o backup, vou lá no e-commerce, reenvio todos os pedidos integram, né? Os pedidos exportados, não tem problema. Agora se eu pego um ataque desse 4 da tarde, além de eu perder vários dados, eu não posso restaurar backup e sair pegando os pedidos, porque eu tenho chaves de notas fiscais que já foram emitidas. Então, essa comunicação que você faz, eu não posso perder. Né? Então, são dados de notas fiscais que já foram emitidos. Se fosse simplesmente dados do e-commerce, beleza, a gente falava o backup de ontem, né? E daí saia faturando de novo, mas eu não posso fazer isso. Então, as empresas acabam obrigadas a pagar o resgate, porque tem backup, tem, mas não adianta, porque aquele curto intervalo de tempo ali, de uma empresa como a JBS, é milhões de terabytes de dados aí que são perdidos. Então, ela acaba tendo que pagar. O meu pai ele trabalha com tecnologia, né? E esses meses atrás, um hacker começou a invadir lá. Ele trabalha num banco. E daí ele ficou dias e dias, não sei se foi umas 2 semanas ou mais, defendendo do hacker, porque ele estava tentando entrar em tudo quanto é canto. Eles pagaram umas ferramentas para criptografar para ele não entrar. Foi uma loucura. Nós temos uma empresa, mas aqui em Assis nós estamos com uma atividade assim. Né? Tem algum backdoor aberto na empresa, a gente fecha lá, os caras conseguem conectar ainda, então está nesse trabalho ainda, está identificar qual que é a porta. Eles ainda não querem pagar o teste, que é um pouco mais caro, custa em torno de R$80 mil. O cara só chegar e vai montar todo o seu ambiente e falar, entrei por essa porta aqui. Né? Entrei porque isso aqui estava escancarado, entrei. Então, no nível, o teste sempre para isso, a preço é variável. É pelo tamanho da empresa, pelo número de ambientes que ele tem para ser analisado. Então, o orçamento foi em torno de 80 mil. Então, ele segurou um pouquinho o orçamento dele e falou: vamos tentar identificar o identificado, depois a gente não conseguir na resposta. Mas não vale a pena você ter uma equipe própria de empregados que trabalham. Segurança, sempre tem, sempre vale. O custo não é baixo. O custo de um time de segurança dentro da companhia não é baixo. É um custo relativamente alto, né? Porque são profissionais caros. Só que o custo é muito mais alto se um dia você sofrer um ataque. Mas se eu tenho uma equipe de time vermelho e time azul, por que eu teria que pagar um pentest para invadir o meu sistema para descobrir onde está? É igual alguém deve ser desenvolvedor aqui, né? Quem desenvolve, né? Normalmente quem desenvolve não testa. Né? Porque quem desenvolve, ele vai testar exatamente o processo que ele desenvolveu. Ele não vai clicar no botão que não devia, porque o processo não é aquele. O usuário ele vem entrar para frente do sistema. Então, assim, normalmente olha lá. É por isso que a gente não gosta de zoar. Entendeu? Não é querendo falar que o Santiago não faz milagre, né? Mas o Santiago tem a obrigação de, dentro das limitações dele, fechar o máximo de portas abertas possível. Quando eu falo porta, não é porta 80, né? É porta de background mesmo. São vulnerabilidades. O time de blue team da empresa, o que ele faz? Pô, são uma CVE nova, né? Ele pega aquela CVE, além de uma complexidade da CVE, CVE, assim, saiu um vírus novo, saiu uma vulnerabilidade nova, ele vai para o CVE. Ele gera a CVE dele, explica o que acontece, por que está aberto, o cara vai no ambiente dele e verifica. Se aquela CVE se aplica ao ambiente dele, se aplicar, ele vai lá e corrige. Entendeu? Então, normalmente, zero days. Todos os zero days criam uma CVE. O que é uma CVE? Cara, CVE é Common Vulnerability Application, tipo assim, tudo que está vulnerável. Existe uma série de regras de CVS, né? Depois entra no site MIB, lá tem todos os listas de CVS, você consegue analisar tudo que existe de vulnerabilidade. Todo dia sai 2, 3, 4, 10. O nome do site mesmo? MIB, põe no Google CVE. Manda no grupo lá. Parece vários sites que vai informar várias CVS. Todo dia tem.
Inclusive os caras falam assim, pô, iOS, eu uso iPhone. iOS é o software mais seguro que tem. Mas vira e mexe parece que você vai ver. Recentemente a Apple lançou a atualização do 16, não sei o que lá. Aí ela fala assim, corrigir performance. Aí quando você abre os detalhes do lançamento, tem lá correção de bug, correção de falha, correção de vulnerabilidade. Essas empresas não pagam o pessoal para fazer bug bounty? Paga, muitas empresas possuem programas de bug bounty. Para quem não conhece bug bounty, é você entrar no ambiente da empresa, né? Normalmente você faz alguns testes dentro do ambiente da empresa, quando você encontra vulnerabilidade, você reporta a eles e eles te pagam. Eu tenho um colega meu, Joás, que ele fez na Red Bull, né? Até hoje tem uns filhos assim, de Red Bull, eu não pago muito dinheiro, mas eu gosto. Red Bull, é sério, eu vou caminhar para vocês. Várias empresas passam que pagam, né? Então tem várias empresas que pagam. Existem programas de bug bounty. Tipo assim, antes eu, no lugar de ter time dentro de casa, eu coloco um programa e falo que dependendo da criticidade, paga 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. E a galera corre na rede aí para poder correr atrás de vulnerabilidade, né? Qual que é o problema do programa de bug bounty? Se você pega uma empresa mal estruturada, a infraestrutura dela não suporta dezenas de pessoas fazendo teste nela para poder verificar a vulnerabilidade, entendeu? Porque o que vai ter de gente tentando invadir ela, entendeu? Vai acabar acaba derrubando, entendeu? Então assim, você precisa ter uma infra legal para poder começar com o programa de bug bounty. Por isso que são empresas grandes, tá? Normalmente empresas bem estruturadas que tem. Aqui é um outro caso, né? Grupo francês. Esse grupo francês aqui, ó, ele é um grupo de defesa de tecnologia, tá? Ele é especializado em defender outras empresas. E ele sofreu ataque em entendeu? Mas ele é especialista em defender um defender Assim, é logo que eu te falei, entendeu? Às vezes o de casa não faz milagre. Rato de ferreiro. É isso, de pau, entendeu? E daí nós temos aqui uma concessionária de carro, né, que é a Pendragon, ela é francesa, se não me engano, ela é o Reino Unido, tá? Ela sofreu um ataque aí por 60, ela tá, na realidade ela se nega a pagar 60 milhões de dólares por um ataque de ransomware do Lockbit. Lockbit é um ransomware recente, né? Então assim, infelizmente se algumas empresas caírem, eu pago, né, o que tem que fazer. Existem alguns ransomwares mais antigos, né, que a gente está falando de WannaCry, né, que a gente se lembra do WannaCry. Por enquanto só está na parte financeira, dura quando começa a atacar a vida, né? Mas eu falei. Os Estados Unidos foi alguma coisa assim, né? Quando o ataque ransomware ele coincide muito próximo do teu backup, você meio que não vou pagar o backup, acabou de acontecer, você vai lá e instala o backup. Agora quando você tem um delay ou você nem tem backup, aí você fica meio de mãos atadas, né? E infelizmente essas empresas elas são muito honestas no sentido de, se você me pagar, eu te dou a chave. Porque se você pagar ela e não te der a chave, no valor desse aqui, todas as outras empresas que caírem no mesmo golpe não vão confiar em pagar. Então existe uma certa honestidade pós-ataque. Então eles são honestos nessa parte. Tá? Então essa concessionária ela se nega porque aconteceu muito próximo. O WannaCry, como eu estava falando, o WannaCry ele já é um ransomware um pouco mais antigo. Então, se você sofreu um ataque WannaCry, normalmente você encontra, né, ferramentas na internet que descriptografam os arquivos. Né? Então, você consegue aí recuperar a parte dos arquivos. Obrigado, pessoal. Alguém tem uma dúvida? Eu queria contextualizar um pouco sobre a vulnerabilidade com vocês. Não tem algum ponto para falar? Não? Eu queria que você falasse um pouquinho, se você pudesse falar um pouquinho, claro. O como que é, assim, dentro dessa linha aí, o como que é manter, a gente está falando de MVP, está falando de lançar produto, mostrar, falar um pouquinho para essa moçada como que é manter uma infraestrutura dessa no ar, por exemplo. Se você pudesse falar um pouco desses meninos. Como que é manter? Manter a infraestrutura de operação no ambiente desse. Hoje. Eu vou dar um pouquinho da experiência que eu tenho lá dentro da empresa. Né? Hoje, por exemplo, a nossa estrutura inteira está em cloud. Então não está mais on-premise, que é aquela estrutura física que nós tínhamos local. On-premise que a gente mantém ali AD, que é controle de acesso, né? Algum file storage ali qualquer. Mas no Google, primeiro, a gente trabalha com redundância. Então assim, tem 2, 3, 4 servidores. Assim, se pudesse dar umas linhas assim, deixar, o cara quer fazer por algo na web assim simples. Como é que eu consigo dentro de uma linha? Se você teria alguma dica? A gente não
Para subir a local web, por exemplo? Alguma coisa no local web, você não tecnicamente, mas fica um cara, que uma pessoa precisa fazer para ele ter um MVP, por exemplo, no ar. O básico que você sugere, olhando para a tua experiência. Então, primeiro ele precisa, aí existem várias empresas, né? Tem a local web, tem a Hostinger lá também, que fornece até tanto espaço lá gratuitamente. Mas, basicamente, o que a pessoa precisa inicialmente ter, né, ele tem que se preocupar primeiro com a versão do servidor que ele vai contratar, porque a local web, como a gente sabe, tem vários servidores, né, desde 2012 até o mais recente, que foi 2020, que saiu disponível. Então, primeiro, não se preocupar tanto com o custo, porque se vai preocupar com o custo, você acaba tornando o ambiente um pouco vulnerável. Então, você contratar um ambiente balanceado para a sua necessidade. Esse ambiente, seja ele Linux ou Windows, dependendo da sua necessidade, você tem produto que você pode subir no Linux, tem produto que é serviço que você tem que subir no Windows, né? Então, contratar um ambiente legal, decente, né, com um mínimo de segurança. Antivírus, como muitos falam aí, é obrigatório, não é obrigatório. O antivírus ele é vacina, né? O antivírus ele está ali para te proteger do que já existe, ele não te protege de coisas novas, né? Então, tomar muito cuidado com o ambiente de segurança mesmo. Parte do Windows, por exemplo, se for subir aqui uma atividade do Windows, manter ele sempre sendo atualizado, né? Todo patch de correção que sair aplicar, porque isso garante muito mais que um antivírus. Não tem muito segredo. Esses ambientes hoje em dia, da local web, da Hostinger, tem a Salesforce, todos eles têm um ambiente bem seguro, né? Então, assim, não é caro. Você quer subir um MVP, hoje, por exemplo, eu fiz um serviço lá para o pessoal da Unimed, e eu subi para eles lá um exemplo que eu fiz, um MVP do produto que eles estão necessitando lá. Estou gastando em torno de R$35 por mês, né? Enquanto eles estão validando, depois que validar, óbvio, esse custo vai subir, porque vai virar uma coisa instalada, né? E eu coloquei na Salesforce. Então, assim, existem ambientes extremamente seguros e baratos, né? Só precisa fugir um pouco, às vezes, do tradicional. Muita gente fala de um produto ali que já conhece, mas às vezes dá uma analisada, né, dos produtos como um todo faz sentido. Se eu quiser aprender mais sobre white hacking e hacking em geral, e até quiser trabalhar com isso mais pra frente, o que eu preciso começar a ver? Cara, assim, sugiro iniciar pelo Fundamental Hacking, né? Que não é especialização, não é graduação. Primeiro, o ideal, não é que você precisa, mas o ideal é que você tenha um curso na área voltada à tecnologia, tá? De preferência redes, que é onde a vulnerabilidade mais existe, mas se você não estiver focado em redes, né, a tecnologia te dá uma base muito grande. Durante o Fundamental Hacking, você pega um contexto geral sobre segurança da área de rede, da área de sistemas. No nosso caso aqui, o pessoal ali da frente é ABS, aqui é BCC. É o que é mesmo? Computação. Entendi PCC. Faça essa moçada. Me interessa muito. Aí, tipo, tendo em vista que a maioria aqui já mexe com tecnologia, o que a gente seria bom ver? E direto para o Fundamental Hacking. Né? Ele é um curso que é voltado para certificações. Né? Ele não é uma pós, ele não é uma graduação, ele é um curso voltado para certificação. Qualquer momento da sua vida. Exato. Se você tiver uma graduação na área de tecnologia, você vai ter uma facilidade muito grande, né, em absorver o conhecimento do Fundamental Hacking. Tá? É um curso que você digita na internet e acha? Eu não sei se assistem, às vezes alguém pode contribuir. A HackerSec tem. Sim. Qual a diferença entre o Fundamental Hacking e Ethical Hacking? O Ethical Hacking é uma pós-graduação, não é especialização. O Fundamental Hacking é um técnico. Então, assim, como que eu entro, né? A porta de entrada para fazer o Fundamental Hacking, que é o curso técnico. Aí do Fundamental Hacking você pode ir para Pentest, para Blue Team, para White Team, para Purple Team, que é a junção do Red com o Blue Team. Ou você pode ir com uma especialização em Ethical Hacking, né? Só que a especialização em Ethical Hacking é muito abrangente, né? Ela não vai te focar, ela vai te explicar como funciona o todo, né? Então o curso técnico vai te focar, vai te colocar no trilho para qual você quer ir. Existe a parte que está ali para defender, existe a parte que está ali para atacar, não necessariamente o ataque é um ataque
destrutivo, é um ataque construtivo, no sentido de vou atacar a fêmea e vou falar para o homem, o ambiente da fêmea está vulnerável, fiz um ataque aqui e consegui ter acesso. Entendeu? Então existe esses dois lados. Basicamente é, Fernandinho, se vira. Então, fundamental é que não é o curso do técnico, ele costuma até ser um pouco mais caro, não assusta, entendeu? Pode ser um pouco mais caro até que a própria graduação, né? Porque é uma área que está pagando muito, porque o profissional está escasso no mercado, né? Então, nós tivemos aqui recentemente, eu não lembro o nome do rapaz que veio, que era a Polícia Federal. Ah, sim. Ele falou, ele deu números da área dele, da Polícia Federal, que está pegando nego até sem concurso, porque está faltando aí no mercado, e paga muito alto. Então, assim, os custos acabam saindo relativamente caros. Por exemplo, a HackerSec, ela é acesso à plataforma. Então, assim, você, se não me engano, é R$3.000 anual. E dela te dá acesso à plataforma e você tem direito a fazer mensalmente uma certificação. Né? Se você falhar, você pode testar ela novamente no próximo mês. Chama HCP, tá? Que é HackerSec Certificate Testing. Você tem um ambiente lá preparado para você invadir, mas se você conseguir invadir ele, ele te dá uma certificação. Não é fácil. Tem quase 4.500 alunos lá, acho que saiu umas 13 certificações. Caramba, bicho. De boa, é de boa. É de boa, é fácil. Sabe por que alunos existe muito curioso, né? Por não se tratar de uma faculdade, é um curso técnico, né? Quando o cara faz uma faculdade, ele meio que, passeio, né? Existe muito curioso hoje em dia. Então o cara nem conhece tecnologia direito, tá vendo hacker aqui, hacker ali, ataque aqui, ataque ali, eu vou nesse negócio. Quero aprender como é cartão. Acha que é muito fácil, que vai apertar dois botõezinhos aqui, existem certas ferramentas, né, que te ajudam no processo, mas não é tão simples não. Ou não, né? Lá para trás, eu não sei, a Sony deve ter cansado, deve ter ficado de saco cheio, né? Tinha espanhol que era bom também nas paradas, né? A Sony lançava no PSP com o firmware. Ele ia lá, quebrava. Lançava, espanhol quebrava. Eu de repente parou. Eu acho que a Sony compra não rapaz. Então assim, e principalmente falando agora um pouco focado no próprio que o Cláudio falou, né? Que quando você fala de MVP, você está construindo um produto, você tem uma empresa aí que você está dando bolagem nessa empresa, você está estruturando ela direitinho. Essa parte de segurança ela pode derrubar qualquer empresa, seja ela desde a pequena empresa até a grande empresa. Né? Se a gente não tomar cuidado desde o início de sair de um ambiente escalado, seguro, né? Pode sofrer um ataque aí e o caixa da empresa não seja suficiente para poder corrigir isso aí. É porque muitos pensam em criar um produto e pôr o produto no ar. Primeiro vamos lançar, quando a gente vê como quando ele se ofereceu de vir falar, eu falei, é importante ele mostrar esse lado. Que o cara pensa, eu vou ficar milionário, eu vou pôr o produto no ar, e não é bem só não. Exatamente. Aniversário. E eles fizeram também um levantamento de. Eles achavam muitas informações no lixo, dos escritórios, do lixo da. Então com isso você acabava descobrindo algumas questões. E outra coisa também que me lembro era assim, eles recomendavam assim, tomar. Às vezes você vai, né, num happy hour, aí você vai num evento, aí tu começa a conversar com o cara aqui, você começa a saber que ele torce, que cidade que ele é, e aí por ali tu já vai descobrindo as coisas, né? Tanto que se vocês mesmo mais jovens, já devem ter ouvido alguns desses seriados, né? Aquele da menina lá que fingia que era rica, não sei das quantas, porque o ser humano ele acaba indo por uma linha quase que emocional, e isso até hoje é verdade, né? Nem vamos polemizar muito, né? Porque assim, às vezes pela emoção você acaba se enroscando, vamos colocar dessa forma, né? Só para corroborar o que você está falando, eu falei na Nova semana retrasada, com colaboradores novos, né? Sobre essa questão de engenharia social e tal, e a necessidade de não utilizar dados pessoais como senha, né? E, cara, a gente usa dados de aniversário, você acredita? Ela falou, mas eu não uso, eu uso da minha filha. Eu falei, dados de aniversário. Não uso, mas da minha filha. Então, assim, cara, é muito simples você conseguir os dados da sua filha, talvez, dar um Google aqui, você vai pegar dados que, em tese, quando você colocou, outras pessoas colocaram, você acaba conseguindo, né? E a gente realmente está a gente está bem vulnerável, mais do que a gente imagina. Muita gente tem muita informação sobre a gente, vocês concordam? Sim.
Vocês já fizeram aquela experiência de entrar lá naquela parte avançada do Google para ver o que está sendo guardado? Vocês já fizeram isso? Procura o seu próprio nome no Google. Não, aí você já viu, entra na sua conta lá do Google, pelo computador, não sei o que, segurança, e vê sua. Rapaz do céu. Ou às vezes até não. Aí todo dia ela estava mexendo ali, né? E aí eu fui esse dia lá nesse computador que usa todo mundo, eu fui lá nessa parte do Google, aí tinha uns perfis antigos do celular, e aí, por curiosidade, eu entrei na minha conta principal. E aí ele puxou e falou assim, deseja ver um resumo dos últimos, fazia tempo que eu não entrava, né? Aí ele foi mostrar lá, cara, nos últimos 30 dias, todos os lugares, quantas horas, quantos quilômetros eu andei, onde que eu fui, quantas paradas, quantas fotos, quanto isso, quanto aquilo. E eu tinha mudado as configurações, eu tinha, e sei lá se mexeu ou não, voltou a me monitorar tudo. Ele pode fazer um teste aqui agora. Não, depois vocês fazem essa. Assim, vai no Google Maps e procura linha do tempo. Não, o negócio é doido. Então, assim, vou fazer um gancho com o que ele falou ali, para trazer uma parte, talvez, para vocês olharem um pouquinho dentro do desenvolvimento de vocês como profissionais, né? Porque todo mundo aqui, a maior parte está estudando, correto? Ou está estudando, trabalhando. E é muito importante a gente desenvolver, sim, as nossas competências técnicas, né? Ele foi lá comprar o rapaz que estava ali que perguntou onde que eu aprendo isso? Hoje a maior parte das informações tu pode pegar na internet, concorda ou não? Sim. Né? Hoje você pesquisa, onde todo mundo procura, né? E quando você entra um pouquinho, a galera que está dentro das universidades, aí lá você também tem um outro mundo. Essa semana eu fui dar uma palestra rápida para uma galera de zootecnia lá da UEM, falar do projeto aqui, que até no final eu vou partilhar com vocês. Rapaz, e é um outro mundo, né? E aí eu vejo um cara dos Estados Unidos, dá uma palhinha para a turma, uma pesquisa sobre disseminação não sei das quantas lá, e aí tem toda a base de dados dentro das próprias das universidades, que é ligado com outras universidades, que é o Google das universidades. Cara, então tu aprende quase tudo, todo lugar, da parte técnica da coisa. Às vezes você começa a fazer um curso, se identifica com outra coisa, né? Você falou agora há pouco, como é que eu aprendo isso? Você pode formar em tecnologia, mas tem muita gente que vem para a área de economia, vai para tecnologia e vice-versa, né? Só que, além da parte das competências técnicas, que são extremamente importantes, é óbvio, né? Você também tem que olhar o seu desenvolvimento do aspecto comportamental, que hoje a gente chama aí de soft skills. Inclusive, talvez não, né? Com certeza, essa questão comportamental ou a soft skill, ela acaba sendo mais importante que as competências técnicas. Vocês ainda são novinhos, né? Talvez nós nem tanto, né? O Valmir também já está, eu e ele já estamos mais rodados, né? Meu amigo ali e tal. Antigamente era assim, em tecnologia, porque todo mundo aqui está ligado à tecnologia, né? O cara começava ali, excelente desenvolvedor. Aí ficava 1 ano, 2 anos, 5 anos, aí ia lá, promovia o cara. Aí, adivinha o que acontecia? Quando você promovia um excelente desenvolvedor, você ganhava um péssimo gestor. Porque o cara não entendia de gente, porque não era o perfil dele, né? Então você contratava pela parte técnica e acabava demitindo pelo comportamento. E muito tempo se passou e hoje tem muitas informações que podem nos ajudar, e vocês, quanto mais cedo vocês começarem a olhar um pouco para isso, vai ajudar no desenvolvimento de vocês como pessoas e também da parte profissional. Estamos juntos até aqui, eu estou falando muito difícil. Tem até um pouco a ver com o que o meu amigo estava falando aqui, essa questão do da engenharia social, que está 100% ligado a como a gente é. Tem gente que é mais quietinho, tem gente que é mais falador, e no fim, velho, né? Quem assistiu aquele filme lá, um filme antigo com o Brad Pitt, que ele era um espião? Alguém já viu desse filme? Você lembra desse filme, meu amigo? O Robert Redford e o... Não, que ele era um aprendiz de espião na guerra lá na Irlanda, na época, né? E aí ele estava aprendendo, e aí parte do treinamento dele era chegar e conversar com uma pessoa e entrar na casa dela, tomar um café. E hoje a gente tem mecanismos que você pode dominar, que você pode conseguir o que você quer. Você pode usar isso inclusive para o mal. Por isso que você vê ainda hoje grandes comunidades, até nações, que às vezes tem um poder de mudança muito pequeno, porque as pessoas são condicionadas. E aqui, na nossa mente,
Isso tudo pode ser desenvolvido, isso pode ser aprendido. Então é um pouco disso só que eu queria contribuir com vocês dentro da realidade de vocês, ok? É bom que é uma galera jovem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está estudando aquilo que sempre sonhou? Aqui todo mundo faz aquilo que sempre... Já é pouca gente, né? Eu gostava depois que eu entrava na faculdade. Um já está aqui, já está até casado, não sei o quê, né? Você é casado também, gente? Não. Legal. A sua esposa é de TI, não? Farmacêutico. É normal, né? Quando a gente tem lá menos de 20 anos, que a gente está estudando, às vezes está estudando, trabalhando, o nosso corpo, biologicamente, ainda não está desenvolvido por completo. A gente amadurece por volta dos 30 anos. Inclusive, a nossa mente também amadurece por volta dos... As mulheres amadurecem um pouco mais cedo, né? Entre 25, 27, a mulher já está mais madura. O homem demora um pouco mais mesmo, porque é mais devagar, né? Por isso que muitas vezes, algumas das decisões que você toma, né, perto dos 20 e poucos anos, às vezes escolhas que você tem certeza, aí passa um tempo. Às vezes não é bem assim, né? Tá vendo? O Kevin está com quanto? 27. 27, já está beirando os 30 ali. O Kevin, você lembra quando você tinha 20 anos? Lembro. Então, aí você vai mais maduro e tudo mais. Pode ser que você goste do que você está fazendo profissionalmente, mas a sua mentalidade evoluiu bastante. Por quê? Tu aprendeu com a sua própria experiência, aprendeu com a experiência. Aquilo que era muito importante para você lá, talvez não é tão importante agora. E vice-versa, coisa que você nem ligava muito tempo atrás. Então isso faz parte da evolução do ser humano. Então um dos pontos que seria importante, desde cedo vocês começaram a olhar, é esse aspecto para a vida de vocês. E hoje, né, por causa da tecnologia, isso dá para ajudar bastante. É um pouco disso que eu queria partilhar com vocês nesses minutos que a gente vai estar junto. Né? E depois, até no final, eu vou passar aqui parte do projeto que eu estou envolvido aí, né? O Almir conhece um pouco também, que pode ajudar um pouco vocês nessa trajetória. E eu posso responder algumas perguntas e tudo mais. O que eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí, e daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto, assim, qual é a habilidade, ou qual seria a maior dor sua para poder ir para um próximo nível no momento que você está agora? Ou seja, eu quero ir para eu estava escutando você falar do trabalho, né, que é a conversa que você estava falando aqui com o Almir. Esse é o trabalho de conclusão, é isso? Iniciação científica. Esse é o PIC, né? Que chama, né? Também que não é o PIX, né? É o PIC. Quase, né? Então, assim, pensa um pouquinho aí, quais as dificuldades que talvez, ou a maior dificuldade que vocês têm para ir para um próximo nível aí na sua vida profissional? Alguém consegue responder isso para mim? Uma grande dor, talvez, que você, menos os catedráticos aí. Alguém pode dar um exemplo? Às vezes uma coisa que você tem dificuldade, uma coisa que talvez você acha que, não sei. Experiência. O que mais? Só experiência. Procrastinação. Administração do tempo. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Quem mais? A minha amiga lá, a única mulher aqui, uma corajosa, né? Se alguém tem mais todas essas coisas estão ligadas, às vezes não necessariamente uma questão técnica, é uma questão de comportamento e está ligado ao que eu chamo de competências comportamentais. Então, até para, assim, alguns aqui me conhecem, eu sou de Assis, né? Nasci aqui, fui criado aqui, fiz graduação na FEMA, né? Está aqui um pouco aqui a minha trajetória, né? Eu deixei aqui que eu fui escoteiro, tinha sido também, né? Alguém que já foi escoteiro? Não? Aí, ó, que beleza. Então, assim, eu sou um cara normal qualquer um de vocês. Eu conheci o Almir na faculdade, eu estava no primeiro ano, ele estava no segundo ano, né? Nunca mais largou, né, Almir? Ele achou que ia escapar, né? Então, eu fiz aí graduação, depois fiz pós-graduação, fiz outra pós-graduação. Aí depois fiz a terceira pós-graduação porque eu achava que eu não tinha aprendido muito aqui na faculdade. Alguém acha que a faculdade não é boa? Pode ser sincero. Às vezes a gente acha que a faculdade não é boa. A gente achava que uma faculdade, uma cidade pequena. Eu curso errado. Eu acho que pode só melhorar. Que seja. Mas quem faz a faculdade somos nós mesmos. Mas eu não descobri. Eu descobri isso depois que eu comecei a trabalhar, tá? Porque eu comecei a ir pro mercado, o cara da Unicamp, o cara da USP, e no fim, velho. O cara lá que veio lá do interior, né, malemar sabia programar em Clipper, né, que foi meu primeiro emprego lá. E aí algumas outras habilidades que eu nem sabia que eu tinha me ajudou bastante. Uma delas foi continuar estudando, porque eu aumento o network,
tu enfrenta lá uma banca, imagina a primeira pós-graduação lá em São Paulo, aí tudo de terno e tal, e sei lá, meio tremendo nas pernas para apresentar um trabalho na frente de 20 pessoas. Tudo isso vai fazendo você crescer. E também trabalhei com algumas empresas que isso nos ajuda bastante. Por isso que é legal isso que vocês estão fazendo aqui, estão todos de parabéns. Em vez de estar lá em casa, lá fazendo não sei o que, está aqui dentro de uma sala, buscando experiência. Isso vai dar uma vantagem muito grande para vocês. Então estão todos de parabéns por essa iniciativa. Né? Porque não adianta também ficar só na internet, pesquisando isso, pesquisando aquilo. Olha que legal que foi esse bate-papo. Eu sei que tem mais aulas vindo por aí, né? Semana que vem vai ser fantástico, né? Quem quiser aprender bastante aí de várias coisas, de prototipação, de produção de produto, né? Que vai falar. Vai ser bem legal. E o Felipe vai voltar tinindo, né? A gente vai estar junto agora. Então eu cresci aqui, eu trabalhei em empresas pequenas, mas eu trabalhei com algumas empresas, né? Accenture, Grupo TIC, o Bradesco no projeto do Internet Banking. E depois eu trabalhei 16 anos no Citibank, na área de tecnologia. Né? Casei, tive o primeiro filho e vim para Maringá, criei a empresa que chamava The 99. Aí em 2021 virou Nuclear United, talvez muda de nome de novo. E o ano passado a gente criou a Atlas, ok? Esse é um resumo do Valeu Mais Vida aqui, né? Inclusive faz uns 2 anos que eu tenho vindo bastante para CIS, né? Prestei serviço aqui na região. Né, trabalhando junto com a Mirna aí na FEMA e tudo mais, e por aí vai. E estou bem animado aqui com o projeto do fomento do projeto de vocês, ok? E uma das coisas que eu aprendi, as duras penas, que nem tudo depende daquilo que a gente aprende na faculdade, e tudo é fruto das escolhas, das decisões que a gente toma. Né? Eu gosto muito dessa frase aqui, que é no momento de decisão do nosso destino traçado. Decidir vir no sábado à tarde, decidir entrar na faculdade, decidir parar de procrastinar e por aí vai, tá? E aí, até talvez esse tema que você falou, né? O inteligência emocional, gestão do tempo, negociação, procrastinação, tem muito a ver com os nossos comportamentos. Mas vamos colocar um pouco em contexto. Tudo que está acontecendo nos últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos, nos últimos 30 anos, a maior parte de você não tinha nem nascido, né? Tirando nós que já estamos um pouquinho mais experientes, então foi muita mudança nesses últimos tempos. Então a tecnologia ela fez parte aí da nossa vida, né? Hoje a gente tem era um absurdo. Eu me lembro lá na FEMA, lá, a gente entrava no laboratório, o servidor era o 2,5, né? Talvez vocês tenham previsto aí na história da informática, né? E hoje qualquer celular aqui dá de 10 a 0. Então tudo isso vem evoluindo muito, né? No atual século, né? Que é o século 21. A evolução da comunicação, a gente estava vendo aqui, mostrando lá o cara do hardware ali no jogo, a inteligência artificial, robô, vocês concordam que isso aí vem revolucionando? Né? E isso é recente, é menos de 30 anos, e vai saber o que vem por aí. E essas mudanças vêm impactando muito a gente, né? E aí tem um estudo, esse aqui é da Singularity University, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? Então a gente está realmente num período de ruptura total, né? Já começamos aí um mundo completamente diferenciado. Então esse incômodo que a gente tem, esse desconforto, né? Como é que eu me posiciono? Né? O pessoal chamava isso de mundo VUCA e agora está indo já para o mundo Bunny, né? Você já deve ter ouvido falar disso daí. Realmente é algo que nunca aconteceu. E uma das questões, né, a gente tem aqui as gerações, geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z, os nativos digitais, e agora tem as crianças índigo, né? Que tem até um pequenininho ali, não sei que idade que tem aquela figura ali. É aí, ó. Aqui, ó. Nasceu aí, ó, 2008, né? Eu vi que a gente que eu nasceu depois de 2000. Então, mano, 14 anos. E olha que loucura. E essa geração, hoje as pessoas vivendo mais tempo, então todo mundo convivendo junto. Como é que faz isso? Né? Antigamente, quando começou o negócio do celular, tudo, né? As pessoas tinham dificuldade. Hoje você tem que arrancar a voz do celular, todo mundo alienado, né? Então a gente chama essa mudança de gerações, todo mundo vivendo junto, os nativos digitais, como é que a gente vai? Vocês mesmos, né? São parte dessa geração que não trabalha só pela grana, às vezes trabalha pelo propósito, porque é muito importante achar o que você gosta de fazer, desde cedo. Porque daí você vai procrastinar menos, você que falou de procrastinação. Aí você falou de administração do tempo, né? O tempo é o recurso mais precioso que nós temos. Por que as pessoas desperdiçam tempo? Porque não sabem qual é a prioridade correta da vida delas. Por que vocês estão hoje aqui? Por que vocês vieram hoje para cá? Porque vocês priorizaram estar aqui, correto?
Aí pensa um pouquinho, se você não estivesse aqui, talvez você estaria fazendo outra coisa menos importante. Até assim, para mim era importante estar aqui. A minha família está toda reunida lá, tudo, mas era importante. Porque faz parte do meu propósito de vida atividades como essa, né? Tanto que quando eu descobri que eu miro, a molecada vai estar lá, eu vinha só para assistir aqui, para ver como é que tá, né? Mas eu descobri com 31 anos de idade. Então é muito importante vocês refletirem. Outra coisa que eu gosto bastante, né? A gente falou muito aí de tecnologia, evolução, né? A gente está aqui no mundo que era linear, com o mundo exponencial, e antigamente era tudo muito escasso, né? Inclusive, antes, quando você ia programar, você tinha que pensar em tudo, né, professor? Memória, pá! Hoje não, velho. Hoje tá ali recursos, né? Hoje ninguém se preocupa com nada, né? E isso reflete também. Agora está começando essa questão de nem sempre você precisa também só ter as coisas, você pode alugar. Então tudo isso está acontecendo com muita intensidade, e às vezes é muito difícil manter o foco. A gente tem muita distração, né? É 2 celular, é computador, é TV, é isso, é aquilo. E o ser humano, a mentalidade nossa não consegue acompanhar, porque o cérebro do ser humano, a base dele não evoluiu tanto que evoluiu o resto das coisas. E a gente precisa dar uma organizada na vida. E uma das coisas que vem acontecendo muito, inclusive agora em 2022, relatório agora de junho, Instituto Locomotive, problemas de saúde mental, burnout, a doença do século no mundo inteiro. No mundo inteiro, as pessoas não estão conseguindo desligar, as pessoas não estão conseguindo dormir, o corpo está perdendo a capacidade de autorregular. Então tudo isso não faz bem para a gente, não faz bem. Preocupação com isso, preocupação com aquilo. E dentro desse contexto todo, para a gente dar uma organizada nas ideias, né? As competências técnicas são importantes no mundo atual, sim, mas as competências comportamentais elas são as mais importantes. E para dar uma base para vocês, né, já indo aí para alguns conceitos, né, tem bastante habilidades que são exigidas, são necessárias. Né? Na verdade tem um livro que chama Desculpe Seus Pontos Fortes, não sei se alguém ouviu falar desse livro, que é um livro que é usado pelo Gartner Group, que mapeia as 438 competências comportamentais. É usado em todas as empresas para fazer gestão por competência, né? Mas aqui eu trouxe algumas das habilidades, né, que são necessárias, né, de capacidade de você, eu chamo aqui autogestão de carreira, autodidata, resiliência, a própria automotivação, comunicação, flexibilidade e a maior delas, resumindo, inteligência emocional. Alexandre, mas o que é inteligência emocional? Eu gosto de mostrar o iceberg aqui, isso somos nós, seres humanos. Essa parte de cima aqui, alguém já viu um iceberg ao vivo depois? Não, iceberg? Outro dia achei um que viu, rapaz, nunca ninguém viu, não viu. Fiz um cruzeiro no Alasca, né? Então o iceberg é como ser humano, esses 10% aqui é o nosso consciente. É aquilo que você interagindo com o mundo e o mundo interagindo com você. E 90% é o nosso inconsciente, tá? Então aqui a psicologia ensina, a gente divide em 3 partes. Isso aqui a gente chama de comportamento observável. Essa partezinha aqui perto da margem, que você tem que chegar perto para ver, isso aqui é o seguinte, né? Como é que é o seu nome? Pedro. O Pedro está aqui, bem comportado, aqui com a gente numa sala. Lá na casa dele, ele talvez vai ficar mais relaxado, talvez vai falar lá uns palavrão, né? Não sei se ele fala palavrão, não. Ele vai estar um pouco mais solto, né? Um outro exemplo que eu dou, né? Tem aquele programa lá, o Big Brother, né? Que faz anos que está aí, vai ser o cara lá, todo mundo conversando, mas vai passando 2, 3 semanas, o cara vai mostrando como é que ele é de verdade. Outro exemplo que eu dou bastante, né? Não sei se já aconteceu com você, às vezes você está ali com a galera da escola, do trabalho, às vezes um amigo que você vê de vez em quando, aí vai fazer uma viagem de 1 semana. Aí você começa a conviver com o cara, você vê do jeito que o cara é. Então essas questões já estão começando a ter os seus valores, o seu princípio, isso chama de comportamento semi-observado. Só que 80% de nós é comportamento não observado, está ligado à nossa essência, às nossas emoções. Emoção, sentimento, ação, resultado, crença, né? Assim, por que eu procrastino? Lá no fundo é porque você está se sabotando, que às vezes não está tão... E aí você nem sabe disso. E as nossas emoções nos dominam. A gente pensa mais de 90 mil pensamentos por segundo, é absurdo. Só que a gente não processa tudo isso.
Só que isso definia a nossa vida e a gente nem sabe. E grande parte da vida de vocês que são mais jovens, essas escolhas que vocês estão fazendo, 82% dela foi influenciado pelo ambiente que você foi criado até os 14, 15 anos de idade. Isso é pesquisa. Então você acha que está fazendo as escolhas que você escolheu, não é ainda. Pode até ser que seja, mas você só vai ter essa certeza depois de um tempo. Porque a gente é muito influenciado. Pensa aí na cabeça de vocês, até o menino que tem lá 14 anos, qual é a memória mais antiga que vocês têm da infância? Pensa aí rapidinho. E pensa que idade que vocês tinham. Alguém quer? Lembrou aí? Fala aí, Pedro. Rapaz, tinha 4 anos de idade, estava andando de bicicleta, de rodinha, os marimbondos que começaram. Mas você lembra dessa história, lembra até da picada do marimbondo. Você tinha 4 anos de idade. Eu acho. Agora sim, a gente tem memória emocional que a gente guarda desde 48 horas antes da fecundação. Aí você tem a gravidez, você tem lá os seus primeiros meses, a amamentação. Então tudo isso já foi entrando na nossa vida, e às vezes você nem sabe. E aí só com 4 que tu lembrou. Então tudo isso influencia demais a gente. Uma outra coisa que está em pesquisa, principalmente quem nasceu aqui no Ocidente, não sei quantos, mais de 120 mil nanos a gente recebe até os 3 anos de idade. Então a gente nasce, essas coisas vão permeando toda a nossa vida, só que você não sabe. Por isso que as escolhas que a gente faz nem sempre é aquilo que a gente escolheu para a gente. E uma das habilidades mais importantes é o que a gente chama aí de inteligência emocional, né? Que esse seria um grande resumo das competências comportamentais. Então, o que é inteligência emocional, Alexandre? Eu trouxe bem rápido aqui uma definição que me ajudou, por isso que eu montei essas coisas muito simples. Ela divide em 2 partes. A primeira parte, e a parte mais importante, eu falo que 80%, são as habilidades intrapessoais. É aquilo que depende só de mim. É eu comigo mesmo. Começando, que é o que chama de autoconhecimento emocional. Lembra o iceberg que eu mostrei para vocês? Você tem que entender que nós somos aquele iceberg. Eu tenho as emoções que definem os meus pensamentos, as minhas ações. Eu tenho algum jeitão de ser, tem coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que eu não gosto. Então eu preciso me conhecer. Se você lembrar um pouquinho aí nos últimos 2, 3 anos, coisas que você faz, parece que você nem vê o tempo passar, sabe? Parece que, nossa, e tem coisas que é uma dificuldade. Todo mundo não reconhece isso. Pode ser em casa, não estou falando só de trabalho. Então a gente já vai começando a entender um pouco disso. Então o autoconhecimento, ele faz parte, então você precisa ir a fundo nisso. A questão da emoção, né, controle emocional, é no sentido de entender que eu tenho as emoções, entender que eu preciso identificá-las, às vezes eu tenho que permitir sentir, e o controle é você não deixar a emoção tomar conta no momento de estresse. Todo mundo conhece uma história que o cara brigou no trânsito, brigou no futebol, às vezes brigou lá no trabalho, e muita gente se estoura no trabalho, né, e briga e não sei o que e tal. Então ter um controle emocional, e às vezes não é ignorar as emoções, não é chorar, nada disso, sem entender que isso faz parte da nossa vida. E dentro dessa escala do autoconhecimento, é muito importante você compreender isso daí. Mas como é que eu vou fazer isso, Alexandre? Tem coisas que você gosta de fazer, tem coisas que você gosta de fazer. Pensa na sua cabeça, que hora que eu me sinto relaxado? Que hora que eu estou feliz de verdade? Que hora que realmente eu estou pleno? E como hoje o mundo está muito agitado, até isso a gente, né, nem respirar não respira direito. E por último aqui, para mim, assim, o mais importante de tudo é o que eu chamo de automotivação. Motivação é o motivo que te leva à ação. E se eu perguntar para vocês assim agora, pessoal, pensa aí, ó. Acabei de transferir aqui 500 milhões de reais na conta de vocês aí. 500 milhões de reais, pensa lá no seu banco lá. Qual é o tipo de trabalho que tu vai fazer segunda-feira? Não, tu vai, seu tempo produtivo, né? Todo mundo vai fazer alguma coisa, né? Vai passear, não vai precisar de dinheiro nunca mais. Imagina assim, qual o tipo de trabalho que você faria? Os 500 milhões? Não, 500 milhões você não precisa nem mais trabalhar pelo dinheiro, mas tu vai trabalhar em algo que você gosta. Entendeu? A pergunta é: sommelier de churrasco.
Não. Pensar que não vai ficar dinheiro não você vou você fazer. deixa que alguém cuide e está tudo certo. Por que essa pergunta, gente? Primeira pergunta. Quem que consegue imaginar 500 milhões lá no banco? Quase ninguém. Sabe por quê? Você conseguiu? Não, beleza. Que a gente cresce com muita escassez, a gente acha que não pode isso, não pode aquilo. Segundo, se você não passou nada na sua cabeça, se você nunca mais for precisar trabalhar pelo dinheiro e não tem nada que veio na sua cabeça, como 80% das pessoas, você precisa começar a pensar para que você veio nesse mundo e o que você gosta de fazer. Segundo cenário, vem alguma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não ganho dinheiro com isso. Às vezes acontece, sou músico, por exemplo, tem algum músico aqui na sala? Nenhum músico, velho, sacanagem. Geralmente sempre tem um 2 ou 3, né? Mas que toca ou que é música? Eu tô vendo que às vezes acontece, o cara gosta de fazer alguma coisa, mas ele não vê aquilo como grana. E pouquíssimas pessoas, né, menos de 10% já fazem aquilo que são apaixonados. Mas é importante vocês começarem a olhar para isso daí. E o motivo que leva a ação é você acordar todo dia de manhã e buscar alguma coisa que faz sentido para você. E essa motivação ela tem que vir de dentro. Ela não pode vir de fora. Não é o professor, não é o... né? E você precisa entender um pouco disso. Isso, só para a gente fechar aqui, isso, a inteligência emocional, habilidades intrapessoais, isso daqui é 80% e depende só de vocês. Então, que ninguém motiva ninguém, essa motivação não vem de fora, entendeu? E para a gente já meio que fechar, aí eu tenho as habilidades interpessoais, que é o que está acontecendo aqui. A questão de comunicação, relacionamento com as pessoas, organização de grupo, empatia, não é? E aí você vai se colocar no lugar do outro. Já não, ainda mais quem trabalha em time, em tecnologia, tem muito disso, né? Não tem o cara que é o nerd, tem que passar a pizza debaixo da porta e tudo mais. Então essas habilidades a gente chama de habilidades interpessoais, que ela também pode ser desenvolvida. Isso é muito valorizado hoje, seja você como empreendedor, seja você como empregado, seja você como dono da sua startup. Estamos juntos, é igual aqui, né? Cada um tem um perfil, tudo, mas se não tiver um pouco o uso das habilidades interpessoais, igual lá, você trabalha em empresa. Eu não conheço ninguém do seu time, mas vai ter que, às vezes tem aquele cara que é bom, não sei o quê, mas às vezes, nossa, dependendo do jeito que fala, o cara ele já estrila. Esse cara às vezes não vai, aquele cara não sustenta. O cara acha que é insubstituível, e não é, gente. Não é. Ninguém é insubstituível. Então vocês precisam trazer essa consciência, permeando e desenvolvendo de vocês. E pra gente já para encerrar, aí eu vou deixar aí um presente para vocês, né? E também um convite, também posso responder algumas perguntas. Para vocês que são jovens aí, pô, achei muito legal. Vocês além de estudar, eu sei que alguns de vocês trabalham, fazem estágio, né? Tá buscando aprender, né? E tem duas formas de aprender, você sabia? Só tem duas, tá? A experiência dos outros e a sua própria experiência, né? Então, muito legal, se você quer chegar a algum lugar que alguém já chegou, é só copiar o caminho, né? Eu gosto dessa frase que o futuro está nas suas mãos. As escolhas que você fizer hoje vai delinear o seu futuro lá na frente. E você pode olhar para o lado cheio do copo ou para o lado vazio do copo. Por isso que eu gosto disso daqui. E nunca parem de estudar, né? Eu gosto muito do Jim Rohn, né? A educação formal vai te mostrando caminhos para se sustentar. Ser um autodidata fará você acumular fortunas. Uma das perguntas que eu mais ouço, né? Pô, agora descobri o meu propósito, né? Só que eu vou lá trabalho para pagar as contas. O que eu faço? Por onde eu começo? Né? Se você já achou algo que você gosta de fazer, trabalhe durante o dia para pagar suas contas e tira aí parte do seu tempo para ir atrás do seu sonho. Fazer um outro curso, fazer isso, fazer aquilo, né? É um pouco o que alguns de vocês fazem, né? Quem é que não gosta daquilo que faz, daquilo que estuda, sempre é tempo de você começar, ok? E aqui, para até uma reflexão final, né? Mexeu muito comigo aí alguns anos atrás. Eu já era pai do João Gabriel, ele tinha 3 anos de idade, e um cara perguntou assim para mim: você tem um projeto de vida? Eu vou repetir as perguntas para vocês. Vocês têm um projeto de vida? Tem projeto para tudo aqui, ó. E o seu projeto de vida? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Aí o cara perguntou assim: se você continuar fazendo o que você está fazendo, os mesmos hábitos, fazendo a mesma coisa, onde você vai estar?
E aí ele começou a mexer comigo. Aí a pergunta que mais mexeu comigo foi assim: aquilo que você faz hoje, você recomendaria para o seu filho fazer? E na época, assim, eu trabalhava com nenhum maluco, eu fazia mestrado na época, eu às vezes fazia uns bicos, então não tinha tempo para nada. O que eu não queria era aquilo com meu filho, né? Um ano depois eu achei exatamente o meu propósito de vida, né? E aqui, para dar uma deixa aqui para vocês, né? Então, aí eu coloquei assim: então por onde eu começo? Para onde que eu vou? E além disso, ó, a gente está desenvolvendo agora, para finalizar, o seu roadmap de carreira, né? Sua jornada projetada. Então a Atlas vai te dar um caminho sugerido, baseado em habilidades, responsabilidades e grana. Qual é o caminho, como se fosse um Waze da sua carreira, te dando assim, os alertas, os riscos, a oportunidade e tudo mais. Por trás a gente tem aí uma galera, né? Comunidade dos mentorados, comunidade dos mentores, tem gente aí no mundo inteiro, um time de pesquisa e de desenvolvimento e também alguns sponsors, né? O nosso ecossistema. E aqui, esse slide novo, tá, amigo? O que a gente acredita? Que nunca você vai parar de estudar. Então, a Atlas ela pode te ajudar enquanto você está estudando qualquer coisa, não só na faculdade e no seu ciclo de trabalho. As nossas pesquisas mostraram que de 3 a 5 anos, tu precisa fazer uma mudança na sua carreira. E às vezes você precisa de ajuda para isso. Porque você vai fazer um outro curso e tudo mais, e você pode contar aí com a tecnologia, com a plataforma, entendeu? E aí tu fica aqui, ó. Estuda, trabalha, não importa se você vai ser empreendedor, não importa se você vai ser funcionário, não importa se você vai ser empregado. Aqui é um pouco voltado para as corporações, universidades, inclusive a gente está com um projeto aqui na Unip e estamos negociando lá um projeto com a Dilmara mesmo, lá com os cursos ligados de tecnologia, eu acho, né? Que é os cursos da... Só voltando ali um pouquinho atrás, por que de 3 a 5 anos mudar a carreira? Não, na realidade, assim, você se forma agora. Se você não se atualizar, dependendo, assim, daqui a pouco a sua carreira ela entra em desaceleração, entendeu? Então é recomendável, isso em linhas gerais, né? Então você sempre tem que estar olhando. Lógico que às vezes tem certas opções que tu consegue se arrastar, né? Mas é mais por causa disso, entendeu? Exatamente, ok? Aqui um pouco para conhecer a turma, né? O Felipe mora aqui assim também, estudando com a galera que está por trás. E aqui onde a gente está, né? A gente está aqui no ambiente de inovação, né? Inclusive é um dos ambientes que a gente está implementando Atlas aí, bem bacana, porque a gente está aqui, né, chegando aí no último. Começou nos Estados Unidos, está vindo aqui para a América Latina. E aí eu queria, deixa eu ver se vai passar aqui, vou pular não sei quem estava lá no videozinho de 15 segundos. E aí, para deixar um brinde aí para todos vocês, aí eu vou deixar aqui o QR Code, que é da seção de tecnologia, não precisa de cartão, né? Aí vai estar liberado aí todo mundo que quiser, não precisa instalar nada, é 100% seguro, anônimo, você não precisa nem 100%? Vai ler. 100%, parceiro. 100%, por enquanto não tem uma oportunidade. O Chiquinho, a gente viu o Paintest hoje. Vamos ver, depois eu levo mais. Quebra esse paradigma aí, Não, pode, tá seguro. Tá segurando, tá safe. Pelo menos por enquanto. Aí estou à disposição aí Até para... amanhã tá bom. Vou deixar aqui se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a parte que eu trouxe aí para vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, quiser alguma... Eu dei preferência não de pausar quando você comentou, mas queria ficar aqui para todo mundo ver. Quando você comentou assim, R$500 milhões, então tem que ser... pensaria em fazer na segunda-feira. Eu uso como base, e o homem conhece muito, o seu Luciano, não sei se muitos conhecem, dono da Leveros, né? Ele vendeu parte da empresa para receber capital, para o fundo do Bradesco. Né? Possivelmente entrou algo em torno desse valor aí no bolso do cara. E o cara continua sendo o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Né? E ele não é mais presidente da empresa, o presidente é o filho dele, então ele já fez a passagem de bastão. Porém, ele continua sendo o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Tem alguma função para ele lá dentro? Falando no âmbito corporativo, lá não tem. Né? Ele está lá
para ajudar a pessoa de contas, porque sempre foi a dele ali, né? Mas ele é sempre o primeiro a chegar e sair, mesmo não tendo ideias mais de especificidade de nada dele. Esse é um bom líder a ser seguido. Eu não conheço ele. Ele sentado no meio. Não, e ele nunca demonstrava dele, ele sempre ajudou. O que eu mais admirei é ele sentado no meio da praia. Esse é um bom líder para ser seguido, né? É um bom exemplo. Cara, o caminho é por aí. Né? O caminho é por aí. Eu achei que eu gostava de fazer aos 31 anos de idade, né? Demorou, mas eu achei. Parte disso é ajudar a galera aí a achar um rumo na vida e ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem, né? Por isso que eu me identifiquei muito com esse projeto aí do Atlas. Eu faço os trabalhos de mentoria. Estou começando agora a negócio de dar aula, workshop, né? Porque a gente precisa ensinar as pessoas para deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Esse é um pouco o meu propósito, né? Independente de grana, né? Quem é casado às vezes tem que gerenciar bem com a esposa, então se vocês são solteiros, aproveita, né? Mas graças a Deus a minha esposa também, a gente cresce junto, né? Eu acho que isso é importante, se a gente não tiver o apoio da família e tal, e sem passar por cima de ninguém, sem atropelar ninguém, então é um pouco disso daí, ok? Isso, Depois, como eu não tenho acesso aos dados de vocês, quem quiser depois mandar um nem todo mundo que estava nas primeiras semanas, nosso público ficava, né? Alguns estão, outros não, mas um bom exemplo é a Atlas, né? Que é uma startup, né? Dentro da Liga, que nasceu de uma ideia e vem. Aqui tem meu dado, meus contatos. E vem crescendo, né, Alexandre? A gente rodou desde o business plan, eu acho que patente. Até fazendo um merchan um pouco da próxima bate-papo, né, que o Felipe ia contar um pouco. O Felipe é o Product Manager vai estar aqui semana que vem. Todos os produtos aí semana que vem, de como ele nasceu, de como é a gestão desses times. Então, o workshop aqui, os workshops que eles tiveram ali, chegou no MVP, hoje nós vamos um pouco mais aberto, e aí agora ele vai voltar a focar de novo aí um pouco em como que é essa gestão do produto aí. Sim. Essas coisas aí. São grandes lições aí que a gente teve que aprender. Aceitar conselho, mesmo a contragosto, fazer uma galera, porque quando a galera é muito sênior, você botar essa galera para comer uma direção. O Almir acompanhou um pouquinho no início lá, que às vezes você bate cabeça, Por isso que a chave foi o comportamento. Você vai ficar impressionado na hora que você vê Vou falar para ele soltar um pouquinho algumas pérolas aí que aconteceu internamente na cultura, porque você pega uma cultura de uma empresa americana, parte do time no Brasil, e aquela coisa que o Almir até sentiu um pouquinho quando a gente fez o projeto da molecada, né? Que o americano ele é muito assim, não tem aquela flexibilidade, e a gente teve que aprender a dosar para a coisa funcionar, e usando inteligência comportamental. O que mais eu brinco pelo meio é que eu morei no Argentina. Sou argentino. Essa história é muito bacana. Ô, meu, vamos bater uma foto aí dessa molecada. Alguém tem uma pergunta? Eu estou sempre à disposição aí, ó. Tem meus dados aqui. Se alguém precisar de alguma coisa aí, o Almir tem como me achar. Fazer um processo? Claro. Eu vou conversar ele. Claro. Porque por isso que não quer calar. E o filho, como é que é? Oi? E o filho, como é que é? Não, ele falou que é o filho do pai, do pai, qual o exemplo. E o filho? Saiu o pai ou não? Não, o filho ali é uma cultura mais nova, né? Acho que ele tem. Você não tem idade, mais ou menos. Eu tenho 9 anos. Então, assim, você não pai, ele chegou com 17, 20 na empresa. O filho, ele já não é o primeiro, mas ele foi 10, 15, ele está dentro da empresa, né? Só que são cabeças e eras diferentes, como o Alexandre falou, né? Existe uma geração lá atrás que é muito pautada no compromisso do horário e tal, e existe a nossa geração que é muito pautada na entrega, né? Então, assim, se você vai chegar hoje, 10, 15, né? E entregar o mesmo resultado que chega 7 e tal, é o que importa, né? Para essa geração. Então, o filho ele é muito, né, pautado na entrega, no resultado. Ele é muito focado no resultado. E aí, galera, beleza? Eu falo sempre o seguinte, né, Almir? As oportunidades, elas sempre aparecem. E só que você precisa estar preparado.
E você precisa se permitir, né? Então eu queria parabenizar vocês mesmo de escolher estar num sábado, independente, vocês estão aqui hoje, né? Não importa se veio semana passada ou não. E às vezes você nunca sabe aquela informação que você vai pegar que vai mudar a sua vida. Um livro que você lê, uma palavra que você escutou, uma conexão que você fizer. Isso para mim fez muita diferença, de verdade. Não importa de onde a gente veio, né? Hoje o mundo aí está para todos nós, só que você pode escolher onde você quer chegar. E com certeza, em grupo, a gente vai mais longe, né? Beleza? Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos.